como identificar os sinais? Porque é uma doença que aparece ali, né? No nosso jeito de lidar com as situações, aí desânimo, falta de vontade, choro fácil, até mudanças no sono, mudanças no apetite. Justamente por ser essa combinação de reações tão comuns aos nossos problemas do dia a dia, o diagnóstico nem sempre é muito claro, ele pode estar cercado também de preconceitos. Por isso é importante procurar ajuda médica. Vamos começar a nossa rodada de entrevistas ouvindo a neuropsicóloga Júlia Kucinski. Ela ajuda a gente a entender o que se passa, então, na cabeça de alguém com depressão. Olha só. Primeiro ponto importante. A depressão não é facultativa, então não depende da vontade do sujeito. É um estado de adoecimento, assim como diabetes, hipertensão, outras doenças. Durante o episódio depressivo, o nosso cérebro sofre um desequilíbrio químico que compromete o funcionamento dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são responsáveis pela comunicação entre os nossos neurônios. Os principais neurotransmissores envolvidos no processo depressivo são a serotonina e a noradrenalina. Então, o funcionamento do cérebro de uma pessoa deprimida não é igual ao funcionamento de uma pessoa que não apresenta a doença. Eu vou emendar o que a Júlia falou com as perguntas que a gente recebeu aqui no nosso Instagram. Você segue lá no nosso perfil, @CNN Brasil Tonight. Participa de todas as nossas conversas, enquetes, discussões. É só seguir a gente e ficar de olho. A gente pediu então para vocês mandarem perguntas para o Dr. Arthur. E a primeira é justamente dentro desse assunto. Como perceber o início de uma depressão? Quais são os sinais de alerta? O Karnal falou sobre a tristeza e tem muita gente que confunde justamente isso. Um episódio de tristeza profunda é um sinal de alerta? Não dá para confundir. Como perceber isso? Muito legal essa pergunta e é um assunto super importante. A depressão tem uma série de fatores que você mesmo comentou, Mari, e que precisam ser levados em consideração para fazer um diagnóstico de uma síndrome psiquiátrica de fato. Nem toda tristeza é igual à depressão. A gente tem tristezas na vida e que bom que a gente pode oscilar o humor e pode estar vibrante quando acontece alguma coisa boa e ficar triste quando acontece alguma coisa ruim. Mas se essa tristeza é pervasiva, ela continua por mais tempo e não te larga, por pelo menos 2 semanas, aí a gente está falando de uma tristeza, então, que é presente, marcante, impactante na sua qualidade de vida, e aí pode ser, sim, aí um sinal que a gente vai levar em consideração para construir o diagnóstico de depressão. Além da tristeza pervasiva, continuada por 15 dias, pelo menos 2 semanas, portanto, a gente tem a dificuldade de sentir prazer em coisas que antes eram prazerosas. Então, veja, eu gostava de ver filmes no Netflix, por exemplo, e aí eu começo a não apreciar mais isso. Não é nada que, eu adorava viajar, mas viajar é uma circunstância muito específica. São coisas pequenas do dia a dia que nos dão prazer. Eu gosto de lavar louça, por exemplo, tem gente que gosta, né? Então, e se eu perco a capacidade de sentir prazer nessas coisas que antes eram prazerosas, isso é o que a gente chama de hipoedonia ou anedonia, que é a redução dessa capacidade. Isso também é um dos grandes fatores relacionados à depressão. Então, tristeza e anedonia. Esses são os 2 principais fatores. E, associados a eles, a gente precisa de alguns outros fatores para realmente marcar aquilo como um diagnóstico de depressão. Alterações no peso corporal, por exemplo, por uma redução da ingesta alimentar, um aumento da ingesta alimentar, uma dificuldade no sono ou um excesso de sono, sonolência durante o dia, peso no corpo, dores no corpo, dificuldade na concentração, na cognição, fica tudo muito prejudicado, mas identificado. Enfim, são vários sintomas para a gente poder montar esse diagnóstico que de fato seria aí um transtorno para ser tratado.